Olá, estamos no programa Investigações sobre o Viver. O tema da nossa palestra de hoje é Como Ser Feliz Neste Mundo. E parece até um título contraditório. Será que é possível ser feliz neste vale de lágrimas, que é esse mundo? E pareceria realmente uma contradição se não fosse o conceito de felicidade que nós vamos ver hoje, que é o conceito de Aristóteles. E hoje, então, eu tenho o prazer, a satisfação de compartilhar um pouco dos conhecimentos que eu adquiri no mestrado e doutorado em filosofia de Aristóteles, em comparação com a teosofia. Assim, nós podemos ver como Aristóteles nos ajuda a entender a teosofia e vice-versa, como a teosofia nos ajuda a entender Aristóteles. Então, nós vamos começar, como sempre, relembrando a ideia de ser humano. E a ideia de ser humano, estrutura do ser humano da teosofia, ela também é um pouco análoga, se parece, com a estrutura do ser humano de Aristóteles, né? Claro que tem as suas diferenças de compartimentalização das partes, mas é possível traçar uma correspondência, e essa correspondência é bastante interessante. Então, lembrando que, de uma maneira geral, eu sempre utilizo esse exemplo do centauro para representar o ser humano em evolução, que é a fase, que somos nós, né, na fase atual da evolução. E nós temos, então, uma parte animal inferior, que trazemos quando a alma passa pelos reinos, né, animal e vegetal, que é representada pelo quadrúpede, as quatro patas do cavalo, e temos uma parte racional já em desenvolvimento ou desperta, que nos animais ainda não está. Ela está nos animais como uma potência, né? Está em estado latente. E no ser humano, então, essa parte racional, o quinto princípio, como chamamos na classificação teosófica, mente humanas, ela já está em atividade. Então, dentro da ideia da evolução, segundo a teosofia, essa parte racional, que é o homem, ser humano, ela tem que dominar a parte animal, ou esse quadrúpede, e ela aponta para uma meta, que é representada por essa flecha, né, do centauro. Aponta para o espírito, para a evolução, para o bem. E essa mesma ideia, então, nós temos de uma forma não tão minuciosa a classificação explicada em Aristóteles. Então, hoje eu trouxe uma correspondência das duas filosofias, né, no que tange a estrutura do ser humano. Então, como vocês já estão acostumados, nós temos uma estrutura setenária do ser humano, composta por um quaternário inferior, que a gente representa pelo cavalo, que tem uma parte física e também sutil, que é um agregado da parte física, que é o corpo físico, e as energias sutis, que são o prana, uma energia vital, energia que nos mantém vivos, e o duplo etérico, que é uma contraparte etérica, como se fosse um fantasminha igual ao nosso corpo. E essa parte, então, etérica e vital nos anima e nos deixa conectados ao nosso corpo astral, que é a parte que sobrevive depois que o corpo físico morre, o corpo astral e os corpos superiores. Então, nesse quaternário inferior, nós temos uma conexão no ser humano com uma parte superior, um princípio superior, que é a mente humanas, o quinto princípio. E essa conexão, então, em teosofia nós chamamos kama manas, né, que é o que representa o ego, aquilo que a gente
entende como ego com E minúsculo, a nossa personalidade, os nossos desejos, os nossos pensamentos. Mas esses pensamentos, eles estão ali porque eles são um reflexo da mente em si mesma, que é superior, né, ou divina ou espiritual. Apesar de que na teosofia nós não temos uma separação em espiritual e material, porque tudo é espiritual, porque a própria matéria é uma manifestação do espírito. Mas então nós podemos falar melhor entre material ou sutil, ou material no sentido de que se identifica com a separatividade entre os seres, e espiritual, que está menos separada, ou mais una, mais integrada ao espírito que anima todos os seres. Por isso que chamamos de espiritual e material. Então, na tríade superior, nós temos o sétimo princípio, que é o espírito universal, que anima tudo, a fonte de toda a vida, manifestada ou não. Nós temos o veículo desse sétimo princípio, que é o sexto princípio Budi, a intuição ou coração espiritual, aquilo que dá inteligência à mente e é a sede da compaixão, do sentimento de amor e de unidade. Então temos a mente, que é a centelha do Logos, que nos proporciona a inteligência. Tá? E na filosofia aristotélica nós temos essa organização de um modo mais simples, né, como parte racional, porque ele fala até o quinto princípio, o mente, e ele não nega, né, uma existência de algo superior a essa mente, porque ele fala em Deus, né, o primeiro motor que move e anima todas as coisas, mas dentro daquela estrutura que ele descreve da alma humana, que, né, ele chama as três partes da alma, nós temos então uma parte racional, que você pode corresponder com aquela parte superior do centauro, e nós temos uma parte sensitiva, que já tem também nos animais, e que tem os desejos, aquilo que em teosofia chamamos de Kama Rupa. Também tem uma ligação com a parte racional, e temos a parte nutritiva, que já existe até nas plantas, né? Que com seus mecanismos de sobrevivência do corpo, né? As plantas têm uma função de nutrição, elas absorvem água, nutrientes, fazem fotossíntese. Nos animais isso é mais elaborado, então nós temos todas essas partes. Né? E no ser humano, então, nós temos, diferentemente do animal, essa parte racional já em atividade, em desenvolvimento. Então, uma ideia importante já para se apresentar, que a gente vai utilizar nessa palestra, que trata da felicidade, as virtudes da alma. Né? Então, como eu acabei de apresentar, essa classificação, as partes da alma, para Aristóteles, ele também organiza as virtudes conforme as partes da alma. Então, a classificação é basicamente entre as virtudes intelectuais ou dianoéticas e as morais ou éticas. Não, ethos tem a ver com costume ou hábito. Então, ele diz o seguinte, resumidamente, que as virtudes intelectuais, elas se desenvolvem na maior parte no ensino, né? As pessoas aprendem com as outras, assistem a aulas, né? Adquirem conhecimentos e desenvolvem a sua razão. Mas as virtudes morais, ou as virtudes do ethos, ou do hábito, ou do costume, elas se desenvolvem por meio de ações repetidas. E isso é muito importante correlacionar com esse cavalo. Por quê? Porque a gente pode pensar assim, como é que você treina um cavalo? Como é que se desenvolve um cavalo? Ele se desenvolve pelo hábito. Não adianta você sentar na frente do cavalo e dar uma aula de filosofia para ele, ele não vai aprender. Então, a parte racional do ser humano vai aprender a parte filosófica, as ideias sobre o que é certo ou errado, mas o cavalo não tem ouvidos para isso, não tem essa função.
E aí ele aprende a se comportar como? Pelo hábito. Se você tem um cavalo que você utiliza para chegar no seu trabalho, né, como era antigamente, todo dia você senta no seu cavalo, depois de um tempo o cavalo já vai sozinho para o trabalho, sem você estar ali, sem você ensinar, porque ele acostumou. E isso aí é muito importante na filosofia de Aristóteles e também tem a ver com a teosofia, no momento em que nós adotamos a teoria dos samskaras, que é um conceito da filosofia indiana, dos hábitos ou tendências da mente. Então, muitas vezes nós vemos ideias corretas e nós não conseguimos nos comportar de acordo com aquelas ideias corretas, porque nós temos maus hábitos, né? Eu tenho interesse em fazer uma dieta saudável, uma dieta para emagrecer, mas se eu tenho um hábito de comer coisas que não são saudáveis, coisas que têm muita caloria, né? Eu vou ficar em conflito entre a minha parte racional com os meus costumes. Então é importante ter esse conhecimento, porque quando a gente fala de ética, principalmente na filosofia de Aristóteles, não é só uma questão intelectual, é uma questão de ter um cavalo ou um quadrúpede que obedece à parte intelectual, porque se ele tem maus hábitos, né, aquelas tendências vão colidir com os pensamentos corretos. Então, isso aí é fundamental nessa palestra que estamos começando. Só mais uma parte que eu destaco aqui, desse único trecho que eu estou citando aqui da minha tese de doutorado, é que a vontade, para Aristóteles, contém um princípio racional ou interage com a parte racional. Conforme eu falei, é a mesma ideia que temos na teosofia e que chamamos de kama manas, que é a combinação entre o quarto princípio, o corpo dos desejos, e a parte intelectual ou racional. Bom, tudo isso dentro da filosofia de Aristóteles se enquadra numa ideia maior, que é a metafísica de Aristóteles. Porque quando nós estamos falando de ética, nós estamos falando da filosofia prática de Aristóteles. Filosofia prática é a filosofia sobre a ação humana, que engloba tanto a ética quanto a política. Mas isso é uma parte que se insere dentro de um contexto maior, que é a metafísica, que é uma parte mais, a filosofia de um modo mais geral, de Aristóteles. E uma ideia da metafísica está repetida logo no início do livro Ética a Nicômaco, de Aristóteles, que é o livro mais importante sobre a ética, ou filosofia prática ou da ação. Ele relembra logo no início que o bem é aquilo que as coisas tendem, né? E quando nós vamos falar em felicidade, nós vamos falar sobre o bem, tá? Agora, só para ampliar um pouco mais esse contexto, eu trago um pequeno trecho da metafísica. E na metafísica, então, ele fala algumas coisas sobre o que ele considera Deus. E, resumidamente, nessa frase que eu coloquei, Deus, para Aristóteles, é a causa primeira, o primeiro princípio ou o primeiro motor do universo. É uma força incorpórea que move todas as coisas. Ela é a causa primeira e a causa final, porque é de Deus que tudo parte e é a Deus que tudo se dirige. Então, como ele fala ali nessa frase de Ética Nicômaca que eu acabei de ler, o bem é aquilo que aqui a todas as coisas tendem, né? Então, tudo é movido por Deus e tudo se dirige a Deus, portanto, tudo se dirige ao bem. Tá? Essa é uma ideia também fundamental para se entender a felicidade no contexto dessa filosofia aristotélica. Então, o único trechinho da metafísica que eu trago sobre Deus para caracterizar bem o pensamento dele de uma maneira resumida. Ele diz, em Metafísica, no livro 12, capítulo 7,
que se então Deus está sempre naquele bom estado no qual às vezes estamos, olha só, nós vamos falar sobre felicidade. E ele já está falando aqui em bom estado, né? Então, aqui a gente já vê que felicidade para ele tem a ver com algo divino, porque Deus está sempre nesse bom estado. Então, isso suscita em nós, essa ideia, um maravilhamento. E, se num melhor ainda, experimentamos, se num estado melhor ainda, que esse bom, né, experimentamos um maravilhamento ainda maior. Tá? Então, se às vezes Deus está sempre naquele bom estado que às vezes nós experimentamos. Mas se Ele está num estado melhor ainda do que aquele que nós somos capazes de conhecer, isso nos gera um maravilhamento ainda maior, né? E Deus está em um estado melhor, ele afirma um fato, Deus está no estado melhor, a felicidade divina é ainda melhor do que aquela que nós podemos experimentar às vezes. Ademais, a vida também pertence a Deus, já que o ato do pensamento é vida e Deus é esse ato. E o ato essencial de Deus é a vida maximamente boa e eterna. Afirmamos, portanto, que Deus é um ser vivo, eterno, maximamente bom e, portanto, a vida e uma contínua existência eterna dizem respeito a Deus. Pois isso é o que Deus é. Então, essa parte que eu sublinhei pode se marcar como um conceito do que seria Deus, né? Deus é a vida e uma contínua existência eterna. Então, vejam só, estamos antes do cristianismo, não estamos falando de um Deus cristão dotado de personalidade, estamos falando de um primeiro motor, um primeiro princípio que tudo move e que ainda assim é o bem e a felicidade. Por isso que esse conceito está muito próximo à ideia de Deus que temos em teosofia, que não é a ideia de um Deus pessoal, dotado de personalidade. Tá? Outra coisa importante a se frisar daqui é que Deus é um ato. Deus é o ato que mantém o mundo existindo, Deus é. E quando ele vai falar em felicidade, ele fala também em felicidade como ato, como ação. E é interessante fazer essa correlação, né? Porque se diz que a felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude. Então, quando o homem está agindo de modo virtuoso, ele está nesse bom estado. E isso, então, se assemelha, né, dentro de uma margem, né, de possibilidade a essa atividade e o bom estado divinos. Por isso que a felicidade tem a ver com Deus. Então, saímos da metafísica, né, uma parte mais teórica, e voltamos para a filosofia prática, ética e política, né? Aqui nosso livro de hoje é Ética Nicômaco. Voltando para a ideia de que o bem é aquilo a que as coisas tendem. Então, felicidade. Felicidade em grego é eudaimonia, separando, traduzindo literalmente, eu, que é o bom, daimon, ou daimon é espírito, ou gênio. Vem da cultura, da mitologia grega, né? Dos gênios e espíritos. Então, eudaimon significa que a pessoa está habitada por um bom espírito, que na verdade é ela mesma, não tem nada a ver com o espiritismo. Quando ela está bem, com a alma num estado bom, ela está em eudaimonia, que ela está dentro com a alma, sua própria alma boa, dentro de si, tá? E aí, então, voltamos para esse sistema da ética, a filosofia prática, a filosofia da felicidade. Então, tudo dentro da filosofia de Aristóteles se organiza tendendo para uma finalidade, que eu já falei que é o bem, ou Deus. Então, tudo é organizado de uma forma sistêmica, em cadeias de meios e fins.
né? Então, tudo aquilo que pode ser um fim de algo pode servir como meio para outro algo. Por exemplo, eu posso usar o dinheiro, né? Eu tenho dinheiro como um meio para comprar coisas, e essas coisas que eu compro são meios de subsistência. Né? Agora, o dinheiro, ele é um meio, mas ele também é um fim do trabalho. O trabalho, além de outras coisas, para ganhar dinheiro. Então, existe uma sequência de meios e fins que você pode organizar todas as coisas na vida. Mas ele fala que isso não pode ir até o infinito. Né? Sequência de meios e fins até o infinito não tem, senão a gente nunca ia terminar de falar. Então, tem que haver um fim último, né? E esse fim, então, é o bem. E aí, dentro da ação prática, né, dentro da ação humana, esse bem, ele é a felicidade. Por quê? Porque todas as coisas que fazemos buscando a felicidade, ainda que de modo errado. Por exemplo, um ladrão, ele furta porque ele quer aquele dinheiro para comprar coisas e ele vai achar bom ter aquele dinheiro para comprar coisas, mas é um meio errado. Mas ele tem um fim que ele acredita que seja o bem. Às vezes as pessoas, né, chegam a males terríveis, né, porque estão acreditando, né, que vão conseguir uma coisa boa e vão ter um péssimo resultado. Então, isso é o erro. Mas, na verdade, o que todo mundo busca, mesmo estando errado, é uma coisa boa. Mesmo a pessoa que está com raiva, ela expressa sua agressividade, porque naquele momento que ela está iludida, ela acha que vai ser bom para ela expressar aquela agressividade. Mas depois ela vê que ela errou, né? Porque as consequências são péssimas. Mas a todo momento as pessoas pensam e buscam aquilo que elas acham que é o bem. Então Aristóteles diz assim: se existe então para as coisas que fazemos algum fim que desejamos por si mesmo e tudo mais é desejado por causa dele, e se nem toda coisa escolhemos visando a outra, porque se fosse assim, o processo se repetiria até o infinito e inútil e vazio seria o nosso desejar. Evidentemente, tal fim deve ser o bem, ou melhor, o sumo bem. Então, aquilo que fica lá na pontinha da seta lá não é o sumo bem. E esse sumo bem é sempre a felicidade, porque ninguém busca ser feliz para ter algo. A pessoa sempre busca ter algo, fazer algo para ser feliz. Então, seguindo com o que ele fala, ora, parece que a felicidade, acima de qualquer outra coisa, é considerada como esse sumo bem. Ela é buscada sempre por si mesma e nunca no interesse de uma outra coisa, enquanto a honra, o prazer, a razão e todas as demais virtudes, ainda que as escolhamos por si mesmas, achando que é por si mesmas, né? Visto que as escolheríamos mesmo que nada delas resultasse, fazemos isso no interesse da felicidade, pensando que por meio delas seremos felizes. Ou seja, a pessoa pode até não pensar, eu vou fazer isso para ser feliz, mas no fundo ela está buscando a felicidade por meio disso, mesmo que inconscientemente. Mas a felicidade ninguém a escolhe tendo em vista alguma outra virtude, nem de forma geral, qualquer coisa além dela própria. Ninguém pensa, eu vou ser feliz para tal, né? Não existe. E uma coisa importante da filosofia de Aristóteles é que ele é um filósofo realista e ele não despreza os bens materiais. Não é aquela ideia assim, não, você abandone tudo e você pense só na espiritualidade. Não, ele diz em outras palavras que você não tem como ser feliz, nem mesmo espiritual, passando fome. Se você tem a barriga vazia, você morre
né? Se está desnutrido, não tem como viver. Então ele diz que a felicidade necessita igualmente dos bens exteriores, ou seja, nós precisamos de comida, nós precisamos de meios para preservar a saúde, precisamos de roupas, precisamos de algumas coisas, né? Pois é impossível, ou pelo menos não é fácil, praticar ações nobres sem os devidos meios. Como dissemos, pois, o homem feliz parece necessitar também desse tipo de prosperidade. E é por isso que algumas pessoas identificam a felicidade com a boa fortuna, embora outros a identifiquem com a virtude. Então ele explica por que algumas pessoas pensam que ter dinheiro é ter felicidade. Né? Por quê? Porque você precisa ter algum dinheiro para você se manter vivo, né? Para você ter saúde, condições mínimas. Tá? Mas o dinheiro não é a felicidade, ele é só um meio para estar naquele bom estado, que ele diz que é uma atividade conforme a virtude. E aí, então, prosseguindo, né, dando um salto aqui na filosofia de Aristóteles, ele diz que é por esse motivo, então, porque algumas pessoas pensam que é o dinheiro, né, que traz felicidade pelo fato dele ser necessário, por isso que se faz perguntas, né, em como se pode adquirir a felicidade, como se pode ser feliz. E aí a pergunta que ele coloca aqui é se a felicidade pode ser adquirida pela aprendizagem, que é o que ele vai defender, que nós podemos aprender a sermos felizes, ou pelo hábito, ou por alguma espécie de exercício, né? Coloca tudo já na mesma categoria, aprendizagem, hábito, exercício. Tá? Lembra que eu falei da parte do cavalo, né? Que ele aprende pelo hábito. Ou então, se ela é nos dada por alguma providência divina, no caso da pessoa ter bens ou posses, né? Ou ainda por acaso, a pessoa tem a sorte, né, de ter uma vida com menos problemas e assim é feliz. Contudo, mesmo que a felicidade não seja uma graça concedida pelos deuses, mas nos venha como um resultado da virtude e de alguma espécie de aprendizagem ou exercício, ela parece incluir-se entre as coisas mais divinas, como já falei antes, pois aquilo que constitui o prêmio e a finalidade da virtude parece ser o que de melhor existe no mundo, algo de divino e abençoado. Desse ponto de vista, a felicidade também deve ser partilhada por grande número de pessoas, pois quem quer que não esteja mutilado em sua capacidade para a virtude, pode conquistá-la por um meio de um certo tipo de estudo e esforço. Ou seja, ele diz que a felicidade é para muitas pessoas, né? Porque são raras as pessoas que não são capazes de aprender, né, desenvolver. Ele está dizendo, na verdade, que é para todos, né? Quem não é um ser mutilado na aprendizagem, no aprendizado pode conquistar a felicidade com estudo e esforço. A resposta à questão que estamos levantando fica evidente pela nossa definição de felicidade, que é a primeira vez que eu trago nas palavras dele, pois dissemos que ela é uma certa atividade da alma conforme a virtude. Então lembrem que ele falou lá de Deus, que é puro ato. A felicidade também é uma atividade conforme a virtude. E aqui, então, eu faço um pequeno parênteses para dizer que dentro da filosofia aristotélica temos uma teoria de ato e potência. Nós temos, assim, potências, por exemplo, capacidades, habilidades, né, que se não estão em atividade, elas não estão operantes. Da mesma maneira, a felicidade. Eu primeiro tenho que desenvolver as potências, que são as virtudes, né, que me possibilitam a agir, né, de modo correto, e essa ação correta, então, vai me colocar a minha alma num bom estado. Então, eu preciso desenvolver as virtudes, habilidades desenvolvidas, mas se eu não exerço a cada momento, não coloco em prática, né, eu não estou bem na alma. Então, ser feliz é
uma atividade, ou seja, ela se dá sempre em ato, ou seja, sempre a cada momento, no presente, porque ela é uma atividade, não é uma coisa que a gente acumula. Então, uma vez que a felicidade é uma atividade da alma conforme a virtude perfeita, é necessário considerar a natureza da virtude, pois isso talvez possa nos ajudar a compreender melhor a natureza da felicidade. Então, por que ele fala tanto em virtude em Ética Nicômaco? Porque a gente precisa aprender, né, sobre as virtudes para agir. Então, tudo isso é passageiro e não são atividades, são afecções, são acontecimentos que causam afecções em nossa alma e que nos colocam assim. E ele não identifica, então, paixões ou afecções com felicidade, porque são transitórias. A felicidade já nesse ponto, e ele explica isso em alguns momentos do livro, elas não são, a felicidade não tem a ver com uma vida de sorte ou de azar, com a fortuna ou o infortúnio. Porque tem pessoas, se a pessoa tem a atividade da alma conforme a virtude, ela tem virtudes desenvolvidas que proporcionam a ela a capacidade de agir bem e estar calma diante daquele sofrimento. Então, você não pode contar, segundo Aristóteles, com a sorte para ser feliz. Não, ele diz que a felicidade, ela está disponível quem quiser desenvolvê-la, mesmo, né, nas adversidades. E é nas adversidades, então, que aquelas virtudes vão ser mais colocadas à prova. Como nós vamos enfrentar as adversidades da vida. Então, nós podemos ter felicidade, ou seja, eudaimonia, que é estarmos bem em nossa alma, se nós temos virtudes para lidar com as dificuldades da vida, se nós temos paciência, se nós temos calma, se nós temos perseverança, se nós temos coragem, se temos senso de justiça. As adversidades podem vir, né? Essas paixões negativas nos afetam, a tristeza, o desânimo, mas como nós temos virtudes desenvolvidas, podemos estar bem com nossa alma, mesmo nessas circunstâncias. Por isso que eu falei que seria uma contradição falar ser feliz neste mundo, neste vale de lágrimas, não fosse o conceito de eudaimonia de Aristóteles, que é um conceito de estar bem na alma e que está ali operante, né, uma atividade que se adequa, se conforma em todas as situações, boas e ruins. E ele também diz que as virtudes não são faculdades ou capacidades naturais. O que são faculdades naturais? Mãos, pernas, cabeça, olhos, né? A gente já nasce com isso. Então, toda pessoa que tem mãos, né, que tem ouvido, que tem inteligência, ela pode aprender a tocar piano, porque ela nasceu com aquilo. Mas, para ela ser pianista, ela precisa praticar, aprender e praticar os exercícios de piano, né? Isso se chama habilidade desenvolvida e, em grego, é o que se fala como exis, que é uma palavra geralmente traduzida por disposição. Mas em português comum é mais claro falar em habilidade desenvolvida. Então as virtudes, olha só, elas não são paixões, sentimentos passageiros, tristeza, quer dizer, alegria ou, né, ou uma coisa sem prazer, né? Ela não é uma coisa com a qual você nasce, né? Eudaimonia você não nasce, com a eudaimonia não é uma sorte, mas então a virtude, ela é uma habilidade desenvolvida. A gente aprende a desenvolver a virtude para ser feliz. Então, como se faz isso? Ele fala que para a posse das virtudes, para se desenvolver as virtudes, lembrem que eu falei virtudes éticas e dianoéticas. Tem as virtudes racionais, da mente, né, o intelecto, e as virtudes
éticas, né, do hábito. Então, nós somos os seres que têm essa parte animal do hábito e a parte racional. Nós precisamos das duas coisas, tá? Mas ele está dizendo aqui que para as virtudes éticas, ou seja, do hábito, não adianta muito conhecimento teórico, né? Como eu falei, a pessoa pode ser versada em teorias, mas na maneira de, quando ela vai se comportar, ela deixa a desejar, ela não consegue colocar as ideias em prática. Então, o conhecimento teórico para esses casos é de pouco ou nenhum valor, enquanto as outras condições, ou seja, aquelas que resultam da prática reiterada de atos justos e temperantes, são de importância fundamental. Então, Aristóteles diz assim, para um homem ser justo, ele tem que ter uma vida de prática de atos de justiça. Senão ele não chama aquele homem de justo, não é um teórico sobre a justiça, a pessoa que dá conceitos sobre a justiça, palestras, livros, e na hora de agir ela se comporta como um homem justo. Então ele só chama de justo aquele que tem a prática da justiça e assim por diante com as outras virtudes. Está certo, então, dizer que é pela prática de atos justos que o homem se torna justo e é pela prática de atos temperantes que o homem se torna temperante. E sem essa prática, ninguém teria nem sequer a possibilidade de tornar-se bom. Porém, a maioria das pessoas não procedem assim. Refugiam-se na teoria e pensam que estão sendo filósofos, e dessa forma se tornarão bons, de certo modo parecendo com enfermos que escutassem atentamente os seus médicos, mas nada fizessem do que estes lhes houvessem prescrito. Assim como a saúde destes últimos não pode restabelecer-se com esse tipo de tratamento, a alma dos primeiros não se tornará melhor com um tal curso de filosofia. E é nessa passagem de Ética Nicômaco que a gente vê que ele faz uma crítica ao intelectualismo socrático, que é o intelectualismo de Sócrates, que era um filósofo que gostava de perguntar os conceitos, o que é a justiça, o que é o bem, o que é aquilo. E não que Aristóteles fosse contra, mas ele dizia que é insuficiente você saber o conceito de bondade, o conceito de justiça, se você não pratica. E se você não sabe como se tornar uma pessoa com aquela prática, como formar cidadãos que praticam aquelas virtudes e não simplesmente, né, saibam de cor um catecismo de conceitos. Então, outra ideia, passamos para o próximo passo, que é muito importante, que ele diz que a virtude está relacionada a um conhecimento do meio termo. E esse conhecimento ou discernimento do meio termo é a parte intelectual ou racional que faz, né? Lembra que eu falei do cavalo, que ele tem que estar treinado a se obedecer e é treinado a ter um gosto pelo que é bom e aversão pelo que é ruim, né? Ele é acostumado a obedecer e a agir bem, mas é a cabeça, o intelecto que vai saber discernir qual é o bom e qual é o meio termo, o equilíbrio em cada situação. Então ele diz que a virtude é um meio termo. Na verdade isso é literal, mas como eu já falei, ele explica que a virtude é uma habilidade desenvolvida. Então ela não é um meio termo, ela está relacionada a um meio termo. E em que sentido devemos entender essa expressão meio termo? E que é um meio termo entre dois vícios, um dos quais envolve o excesso e outro a falta. E isso porque a natureza da virtude é visar a mediania nas paixões e nos atos. Por conseguinte, não é fácil ser bom, pois em todas as coisas é difícil encontrar um meio termo. E olha só como é interessante isso. Ele diz que é muito fácil formar um matemático jovem. Com 20 anos de idade, você forma um excelente matemático. Você ensina para ele as fórmulas, as figuras geométricas, ele vai ser um excelente geômetra, que ele vai adquirir aquele conhecimento, aquele cabedal que já está ali.
das formas geométricas, dos cálculos, mas por que é difícil encontrar o meio termo? E aí, por isso que ele diz que é difícil um jovem ser bom em ética ou em política, assim como uma pessoa de idade. Por quê? Porque o meio termo, o equilíbrio, ele varia conforme as circunstâncias. E as circunstâncias não são fixas, as circunstâncias são as coisas mais imprecisas e mais variáveis que existem. Então, geralmente, o sábio prático, que ele chama de frônimos, ou homem que tem a frônesis, que é o discernimento prático, é uma pessoa de mais idade, porque ele tem mais habilidade, mais experiência com a variedade das circunstâncias. Então, por exemplo, de variedade, como é difícil encontrar um meio termo. Você não vai usar uma régua para achar o meio termo em todas as coisas, porque as coisas são variáveis, as circunstâncias. Então, se você tem 2 filhos que você precisa educar, quando você precisa dar uma bronca para ensinar um filho, você não vai agir de uma mesma maneira que você vai agir com o outro filho, porque eles têm temperamentos diferentes. Então, você já tem que ter em vista qual é o meio termo para cada um deles e conforme cada situação. E aí ele diz, o meio termo é um meio entre o excesso e a falta. Você não pode, por exemplo, ser excessivamente dura ou agressiva com a criança, mas você também não pode ser muito frouxo, muito mole, porque senão não funciona, não vai obedecer. Então, a gente tem que ter um jogo de cintura para achar o meio termo conforme cada caso, conforme cada pessoa, e vai sentindo qual é o equilíbrio, e isso tendo em vista o quê? O bem, como ele falou, sempre tendo em vista o bem, que é a educação, o bem da criança, nesse caso. Então, na sabedoria prática, a gente tem que ter já aquela maneira, a prática, o hábito de se comportar corretamente, de ter um bom temperamento e ainda a inteligência mental, o discernimento para visar aquele bem daquele caso particular, conforme aquela finalidade que vai ser o bem. Então, para trazer 2 exemplos de virtudes que ele usa, que explica no livro dele, entre outros, ele coloca aqui a coragem como a virtude, que é o meio termo entre a covardia, que é a falta de coragem, e o destemor. Covardia todo mundo sabe o que é, aquela pessoa que morre de medo de tudo, e o destemor é aquela pessoa irracional, tipo aquele sujeito que coloca a cabeça dentro da boca do jacaré para filmar, para colocar nas redes sociais, porque ele quer aparecer, E uma hora dessas o jacaré vai lá, come a cabeça dele, E isso não é coragem, isso é insensatez, que ele coloca como destemor, um vício. Então, coragem é esse equilíbrio, é a forma correta, assim, um meio termo, como enfrentar o perigo, como enfrentar a dificuldade. Tá? Outro exemplo que ele dá é liberalidade, que é um meio termo entre a pessoa que é avarenta, que não dá dinheiro para ninguém, não quer gastar com nada, e o pródigo que esbanja. Então, liberalidade é esse equilíbrio, e isso vale para todas as virtudes. Então, ter desenvolvido essas virtudes, que são de vários tipos, que combina a parte moral, de ter um bom caráter e de ter um bom discernimento, é que vai proporcionar a pessoa a agir bem conforme cada caso, tendo em vista o bem como finalidade. E é essa ação, de acordo com esses parâmetros, que vai fazer com que a pessoa se sinta bem na sua alma, apesar das circunstâncias não serem as melhores. Então, as coisas estão difíceis, mas o homem que tem sabedoria e age corretamente, ele deita a cabeça no travesseiro à noite e dorme pensando assim, eu fiz a minha parte. E isso gera o bem-estar, Então, a felicidade é um ato, uma atividade da alma, estar a cada momento agindo conforme as virtudes que nós desenvolvemos e assim, então, nós nos assemelhamos nesse bom estado a esse estado divino.
Então, destacando a meta, né? A meta avisar. Como eu falei, todas as coisas tendem ao bem. E essa meta, então, ela é percebida pela parte racional. Lembrem que daquele centauro, que ele tem uma flecha, né? Ele é uma cabeça, ele tem inteligência, mas ele aponta para algo. E esse algo é o bem. Em todas as disposições de caráter que mencionamos, assim como em todos os demais assuntos, há uma meta certa a visar. Olha só, não é qualquer coisa, é uma meta certa, né? Que é o bem, mas é o bem para aquela situação em particular, no qual o homem, orientado pela razão, fixa o olhar, ora intensificando, ora relaxando a sua atividade no sentido de adotar um meio termo. Lembra que eu falei assim, a bronca não pode ser muito severa, mas ela não pode ser muito fraca, né? Então a pessoa vai sentindo ali qual é o equilíbrio. E há um padrão que determina os estados medianos, que dissemos ser os meios termos entre o excesso e a falta, e que estão em conformidade com a reta razão. Então, aqui nesse parágrafo ele combina um padrão, como ele falou assim, covardia, coragem e destemor. Tem um padrão. E esse padrão, então, se ajusta com a sensibilidade conforme o caso, né? Mesma coisa com o exemplo da bronca. Você não vai ser agressivo com a pessoa, com a criança, né? Mas você não vai deixar ela fazer tudo que ela quiser, né? Então, esse é o padrão, uma referência. E dentro dessa referência, né, a sabedoria prática tem, que é aquela visão, Aristóteles falava um tipo de olho, que o sábio tem, que ele enxerga qual é o meio termo e o que é adequado para se atingir aquela finalidade. Então, essa parte que se chama, então, frônesis ou discernimento, né? Então, nós temos que ter esse discernimento desenvolvido junto com o treinamento da nossa parte animal, que é a formação, então, de bons hábitos ou bom caráter. Então, lá no finalzinho do livro Ética Nicômaco, ele dá alguns conselhos a respeito de pedagogia, porque ele está interessado ali em formar o cidadão, né, o habitante da polis, né, porque a felicidade é algo para ser compartilhada e só se é feliz em comunidade, porque os cidadãos vivem em comunidade. Então, todos esses ensinamentos são para a pessoa individualmente, mas principalmente visam a felicidade em comunidade. Então, ele está preparando o terreno para falar, por fim, sobre a educação e sobre as leis. E ele diz, então, como nós já antecipamos nessa palestra, que alguns pensam que por natureza que nos tornamos bons, outros pensam que é pelo hábito e outros pelo ensino. A contribuição da natureza, evidentemente, não depende de nós, mas em decorrência de alguma causa divina, está presente naqueles que são verdadeiramente afortunados. Quanto à argumentação e ao ensino, receamos que não tenham uma influência poderosa em todas as pessoas, ou seja, não adianta dar palestra para todo mundo sobre ética, porque muitos vão ouvir por um ouvido e vão soltar pelo outro ouvido, né? Outros vão aproveitar. Mas é preciso cultivar primeiro a alma de quem aprende por meio de hábitos, tornando-o capaz de gostar e sentir aversão de maneira correta, analogamente a como se prepara a terra que deve nutrir a semente. Então, o que ele está dizendo aqui? Na educação, não adianta você dar palestra para a criança, você primeiro forma o caráter dela por meio de hábitos, né? E a gente sabe, principalmente, né, nas famílias que têm esse tipo de consciência, você ensina a criança por exemplos, bons exemplos, né? E pela correção, vai corrigindo os maus hábitos. Aí ela vai acostumando, adquirindo bons hábitos, e aí, paralelamente a isso, né, ela vai obedecendo o discernimento dos pais quando ela estiver já desenvolvida
e com o seu próprio discernimento desenvolvido, ela já tem o seu cavalo treinado com bons hábitos, então fica muito mais fácil do que um atrito, né, entre o ensinamento correto e maus hábitos. Então se prepara a terra assim, né, se desenvolve bons hábitos nas crianças e então vai depois colocando os conhecimentos. De fato, o homem que se deixa conduzir pela paixão não ouvirá o argumento que o pode persuadir. A pessoa está tomada pelas emoções negativas, não adianta você conversar com ela, explicar, porque enquanto ela não se acalmar, ela não vai ouvir aquilo que você está dizendo. E se ouvir, não o compreenderá. E como podemos persuadir a mudar de caminho alguém com tal disposição? Em geral, a paixão não parece ceder ao argumento, mas à força. Assim, é indispensável que o caráter tenha alguma afinidade com a virtude, amando o que é nobre e detestando o que é vil. Tá? Uma observação que eu coloquei aqui é que os maus desejos, para Aristóteles, ofuscam aquilo que ele chama de olho da mente, ofuscam o discernimento. A pessoa está tomada pela paixão, o discernimento vai embora. E é por isso que só o homem que é bom, que tem boas tendências morais, tem sabedoria prática, ele consegue ter discernimento, porque as emoções destrutivas cegam esse olho do discernimento. Então, por fim, né, ele diz que, de qualquer modo, a pessoa que queremos tornar boa deve ser bem exercitada e habituada, passando depois, no curso de sua vida, em ocupações conforme a excelência moral e abstendo-se de praticar, voluntária ou involuntariamente, ações más. E isso pode ser alcançado se os homens vivem de acordo com uma espécie de reta razão e ordem. E este procedimento tem a força, se assim for, a autoridade paterna, na verdade, não tem força ou poder coercitivo necessários, como, aliás, em geral, não os tem a autoridade de um homem só, a não ser que se trate de um rei ou algo parecido. Porém, agora destaco, a lei tem esse poder coercitivo e é ao mesmo tempo uma regra baseada em uma espécie de sabedoria e razão prática. Então aqui ele está abrindo o caminho para um assunto que ele vai tratar depois em outro livro. Ele está dizendo assim, da importância das boas leis, né, as leis criadas por homens sábios, né, que tenham esse poder coercitivo de formar o cidadão. Por quê? Porque aquele cavalo nem sempre vai obedecer o conselho de o conselho de um pai, o conselho de um amigo, mas ele vai obedecer à lei, porque a lei tem uma força coercitiva. Então, a importância de ter das leis, né, as leis sábias, na formação do cidadão. E ele diz a última frase, que eu acho muito interessante, que enquanto as pessoas comuns odeiam os homens que contrariam seus impulsos, ainda que tal oposição seja justa, a lei não lhes é opressiva ao ordenar o que é bom. É muito interessante nos dias de hoje, se fala muito em liberdade, né? Ah, eu não quero obedecer, ninguém manda em mim, tenho liberdade, eu faço o que eu quero, então esse negócio de lei é pura opressão. E ele está dizendo que não é opressão você ordenar, né, criar mecanismos que ordenem a pessoa a fazer o que é bom, o que é correto, né, a conter os seus impulsos inferiores, os seus impulsos agressivos, né? Então, ele com essa ideia, em resumo, né, ele vai terminando o livro Ética Nicômaco, vai preparar então o terreno para falar sobre o assunto das boas leis. Então, ficamos por aqui, agradeço a sua atenção e até a próxima.